Vamos voltar a falar disso já já, mas eu ainda não sei como é que tu foi parar dentro de um caça. Qual caça que era? Eu fui a bordo de um caça MiG-29, MiG-29. que é um caça de superioridade aérea. Então, O que quer dizer superioridade aérea? é o caça que quando ele entra no ar, todos os aviões têm que abrir um guarda-chuva de espaço para aquele avião decolar. Ele é um avião que ele voa muito mais rápido do que os demais. Ele tem capacidades bélicas superiores também. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o AMX, que é um caça subsônico. Ele não é um caça de superioridade aérea, ele não é um caça linha de frente, né, para um ataque. Já Entendi. o MiG-29 é um caça que ele faz presença, né? É um caça Quando ele grande, chega no bagulho, o encorpado vagabundo ali. fica boladão, entendi. Pra você ter uma ideia, esse tipo de avião ele foi utilizado por muitos anos, inclusive no período soviético, para fazer espionagem em bases, né, da OTAN e tudo Significa mais. que é um caça relativamente antigo também. Ele foi colocado em serviço em 1985, se eu não me engano, Tá. 86. 37 anos. Hoje existe a versão dele já com software atualizada, que é o MiG-35. Tá. Então, na prática, é o mesmo avião, só que ele já tem todo o Uma equipamento de tecnologia. bordo já sofisticado, digital e tudo mais, não é mais aquele... E como que tu foi parar dentro dele? E aí foi a ideia, né? Como eu queria ser astronauta, eu estava olhando ali os requisitos, né? Falei, o que o Marcos Pontes fez que eu consigo fazer ainda? Foi mais ou menos assim, né? Tá. E eu precisava criar um currículo. Eu tinha que criar um currículo porque eu já estava na minha vida privada, desenvolvendo atividades, assim como você, estava ganhando a vida de outro jeito. E ali eu vi um momento, eu falei, pô, eu tenho um espaço aqui para pensar no meu sonho. Então eu descobri que na Desculpa, Rússia... cara, mas tu tinha quantos anos nessa época aí? Uns 30 anos. Mano. É mesmo? Tá. 30 anos. Ó, tarde, hein? É, Tarde. 30 anos você começou a construir a tua carreira O Marcos astronáutica, Pontes, por dizer. foi para o espaço com 45. Tá. Então, 30, eu falei, dá tempo. Tá. Não sei se eu vou conseguir voltar e resolver algumas paradas aí, mas pelo menos um currículo eu vou conseguir montar. Se houver algum chamamento público, eu tô ali no radar, né? E entre as coisas que tinha nesse desafio, né, curricular, era essa experiência em Força G. E ali eu falei, opa, isso é um problema, porque havia até, entre parênteses, assim, preferência piloto de caça. Falei, caramba, pô, mas e agora, né? Então, eu fui até a Rússia, onde lá eu descobri que existe a possibilidade de um civil poder aprender e, inclusive, pilotar caça. Então, Existem outros lugares no mundo com essa possibilidade, será? Não. É na Rússia. A Rússia é o local onde o civil e o público conseguem se misturar numa boa, sem tanta burocracia. Por incrível que pareça, é um país burocrático, mas na área bélica, militar, enfim, eles são bem cooperativos. Eu acho até mais do que os americanos. Mas assim, eles foram tranquilos com a chegada de um brasileiro para isso? Então, quando eu cheguei, aí tinha todo um esquema, digamos assim, né, de produção, porque esse tipo de experiência é vendido a turismo. Ah, entendi. Pode ser vendido. Então, hoje eu posso levar o Igor a bordo de um caça, porque eu conheço lá o pessoal lá da base, né, da Então, quando tu me chamou Gurevich. para dar rolê de caça, era na Rússia. Na Rússia. Tá maluco? Deixa eu aqui, irmão. Não, porque lá é legal. Lá você vai fazer coisas que aqui nem o piloto da Força Aérea da FAB pode fazer. Entendi. Eu lembro que quando eu conheci o Marcos Pontes, né, eu estava a bordo de um avião, e aí eu mostrei para ele, olha só o que eu fiz lá na Rússia, mostrei todas as acrobacias, e ele olhou assim, ele falou, cara, se eu fizer isso na FAB, me cortam na hora. Entendi. Porque é loucura. Então, você consegue realizar algumas proezas acrobáticas lá na Rússia que aqui seria impossível no Brasil. Então, lá era o caminho. Eu consegui incluir, então, no meu currículo, forças em atividade G até 7 Gs, o que já era mais do que o apropriado para
futuro astronauta. Tu não apaga, não? Numa... Apaga. Apaga, né? Apaga. Daí tu... Mas assim, tu dá... Faz parte do show, digamos assim. É? Tem que apagar, inclusive. Entendi. Então assim, tu apaga pilotando e isso é normal. É normal, é normal, é normal. E tu me chama pra dar rolê contigo. Porra, tô fora. Mas essa é uma apagada rápida. Sim. Você utiliza uma roupa, né, que é o Sweet G, que é uma roupa apropriada para essas diferenças, né, de forças. E ela é uma roupa, ela funciona como uma espécie de um espartilho masculino, né? Tá. Não sei se isso existe, mas enfim. Ela é cheia de amarras e precisa de uma pessoa para te ajudar a vestir essa roupa. Então, você não consegue colocar ela sozinha. Ela é muito justa mesmo e eles ainda apertam bastante para ficar bem firme no corpo. E ela tem uma série de tubos contornando os seus membros, né? O braço, pernas e a coluna e tudo mais. E esse tubo, depois, ele é interligado no cockpit, lá no caça. Vocês criam uma simbiose, né? Viram um ser único, né? Você e o avião. Que nem Evangelion. Aí ninguém entendeu, mas tudo bem, vai. E aí o avião, uma vez que ele desenvolve algumas manobras muito rápidas, né? Então, a força G é aquela força contrária, que você comumente sente num parque de diversão, numa montanha-russa. Só que ali você não está mais descendo a 90 km por hora, uma queda de 90 metros. No caça, você está descendo a 1.500 km horários, uma queda de 1.500, 5.000 metros. É muito mais radical. Porra! Muito. Então, Sim. então, ali você vê o chão chegando muito perto. E o cagaço? Assim, tirando o fato de apagar, não dá um cagaço, não, cara? Não, ali era o meu momento masoquista. Ali eu estava feliz da vida, realizando um sonho de voar de caça. Então, para mim, é fantástico. Como que se isso aí. preparou? Como é que foi a preparação para isso daí? Bom, a preparação de astronauta, ela começa em várias atividades da NASA, em cursos. Tá, bom, já Então- falamos disso, mas eu quero entender especificamente a Do do caça. caça. Ah, do caça, aí você vai rir um pouco. Ah, é? Porque a preparação é o famoso assim, chute nas costas e entra lá, né? Mais ou menos Entendi, assim. mas você já sabia voar. Sim. Então, Pelo amor de Deus. você chega lá, você tem a aula de instrumentação, né? Os instrumentos do cockpit, aprende o que é cada coisa, né? Se você vai mexer no botão, aí já vem um cara para já dá aquele tapinha na mão, aí não toca, né? Mais ou menos assim, né? Uma coisa que é muito comum e eles falam mesmo, ó, se você mexer aqui, você morre. Você lembra do Ivan Drago com o Aham, com o Rock Sylvester Balboa. Stallone, Aham, Rock Balboa, né? aham. You are dead. Né? Que ele falava assim. Então era mais ou menos assim. O cara chegava, né? Tocou aqui, Morreu. você morre. Eu falei, tá bom. Tocou aqui, você morre. Deve ter um monte de botão assim, né? Foi, não, eu falei assim, bom, tá legal esse curso, né? Tô aprendendo a não tocar em nada, né? Daqui a pouco vai voar um sarcófago com o cara aqui, porque a múmia aqui não vai poder. Mas você pode realmente mexer, você pode pilotar o caça, você aprende a usar o manete, acelerar, né? Fazer curvas com o avião. Então é uma experiência muito interessante e só é possível mesmo lá na Rússia com um caça supersônico. Existem outros países em que você pode utilizar jatos subsônicos, então aí tem uma diferença, né? O supersônico ele quebra a barreira do som. Ele atinge uma velocidade superior a 1.250 km/h. Com esse caça eu fui a quase Mach 2, que seria 2 vezes a velocidade do som. Se eu for fazer a mesma experiência, por exemplo, na Itália, enfim, na República Tcheca, uma ex-república russa, eu vou utilizar um avião subsônico que vai chegar a uns 800 km/h. Então, é uma experiência bem menor. Esses bem aviões menos também radical. conseguem chegar na estratosfera? numa Não, boa? não chega. Você Tem que precisa ser um realmente... fodão. Precisa ser um MiG. E aí você tem o MiG-31 que usava esse capacete aqui, o MiG-25. Entendi. Então isso daí é pra andar num caça. Eu pensei que fosse um escafandro. Isso aí. Esse daí é um capacete que foi utilizado durante a Guerra Fria
eu trouxe lá da Rússia como um souvenir, né, de todo o meu aprendizado, né? Já que eles não me deram um troféuzinho, eu falei, Tá. bom, isso aqui vai ser o meu... Serve. Entendi. Eu só trouxe um papel com um relatório dizendo, você fez o que é suficiente, digamos, para um chamamento público, né, para a carreira de astronauta. Um relatório, né, que o pessoal da base faz depois que você conclui todas as atividades. Então eu tinha aquilo lá que para mim era poderoso, era importante para mim, para o futuro. Esse lance de ir, de dar um rolê na estratosfera, era o que você precisava no teu currículo, era o que estava faltando para você. Não precisava chegar à Não estratosfera. precisava. Precisava ter ambientalização em atividade força G. Mas é muito legal E ir aí? para a estratosfera, né? Nossa Senhora. Como é que é a vista, Qual cara? é a cor do Sol, Igor? Amarelo, Amarelo? não é? Amarelo porque você enxerga ele amarelo. Exato. Mas você parou para pensar que existe uma redoma azul de oxigênio em cima da sua cabeça? Uhum. O azul ali está interferindo na cor do Sol. O Sol visto do espaço, ele não tem essa atmosfera aqui que é como se fosse um óculos escuro atrapalhando para a gente ver a cor certa. O Sol, ele é branco esverdeado. Pouca gente sabe disso. Nunca me falaram isso. Inclusive, nos filmes sempre retratam o Sol vermelho, Aham. porque mostram cheio de larva Fogo, e tal. pá. Você realmente pode ver o Sol vermelho num telescópio utilizando uma lente de infravermelho. Você vai ver o Sol vermelhão, do jeito que mostra nos filmes. Mas, na verdade, aquele calor do Sol é da radiação. A radiação que ele emite. O Sol, na verdade, é uma bomba de nêutrons. Então, quando você assistiu o desenho dos Simpsons, que você vê lá aquela usina, né, nuclear que ele trabalha, que é tudo verde, verde fosforescente, assim, né, um verde diferente, o Sol é assim. Ele é uma usina nuclear trabalhando. Então, é o mesmo conceito que se usa na usina nuclear, que a gente faz aqui, é uma tentativa de brincar com o que a gente aprendeu do Sol, né? O Sol é um imenso reator de fusão nuclear. Então, o Sol, quando você está na estratosfera, você vê ele assim, você vê ele branco, né, com uma espécie de uma áurea esverdeada, assim. E isso é uma Interessante. coisa que você consegue só ver quando você está lá em cima. Mas aí lá de cima você tá meio que no preto, é isso? Exatamente. Caralho, cara, que doideira. Que Como ele acontece? voa assim? Como é que. Não, é interessante demais. Não congela nada, não dá merda. Como é que é, cara? O azul que a gente vê, esse manto azul que a gente vê em cima da nossa cabeça, é o quê? A molécula de oxigênio que ela reflete a cor azul. Aham. Tá? Então, no espectro, você vê isso daí perfeitamente. Aqui a gente não está vendo tudo azul porque você precisa de muitas moléculas juntas assim para conseguir entender o porquê que é azul, né? Aqui ele é praticamente inerte, o oxigênio, a gente não está vendo ele, né? Mas a gente consegue ver no céu. Quando a gente ultrapassa essa camada, que aí a gente vai para a estratosfera, o oxigênio já está lá embaixo. Então você consegue ver a atmosfera e a curvatura da Terra Foi lá isso embaixo. que tu viu? É exatamente isso aqui.